Olá, minha linda família. Sejam bem-vindos novamente ao Histórias Verdes que Mudam Vidas. Hoje trago para vocês uma história poderosa e profundamente comovente sobre o verdadeiro valor da liberdade. Antes de começar, lembrem-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar o sininho para não perderem nenhuma de nossas histórias. Apertem os cintos, o segredo impossível. O que você faria se o dia em que você finalmente se liberta do homem que a chamou de defeituosa fosse também o dia em que você revela a ele o milagre que ele pensava que você era incapaz de criar? As portas de vidro da Guzmán e Associados brilhavam no sol da tarde em São Paulo, enquanto Helena passava por elas, seu coração batendo com uma mistura de nervosismo e determinação. Aos 32 anos, ela havia aprendido que a coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Hoje era o dia em que ela fecharia definitivamente o capítulo mais doloroso de sua vida. Hoje ela assinaria os papéis do divórcio de Ricardo Velasco. A sala de espera cheirava a couro caro e café fresco. Helena se anunciou à recepcionista, uma jovem com cabelos perfeitamente curtos que mal olhou para cima da sua tela. Enquanto esperava, Helena ajeitou a blusa verde esmeralda que vestia, cuidadosamente drapeada para esconder a verdade por baixo. 7 meses de preparação secreta, 7 meses de alívio, 7 meses cultivando um milagre que todos, incluindo seu futuro ex-marido, achavam impossível. O telefone da recepcionista tocou. Ela olhou para cima com um sorriso ensaiado e apontou para o corredor. Sala de conferências 3, a segunda porta à direita. O Sr. Velasco já está aqui. O confronto em São Paulo. Helena caminhou pelo corredor, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. As paredes estavam decoradas com diplomas e certificados de feitos, lembranças frias do mundo que Ricardo habitava, um mundo de negócios e aquisições, onde as pessoas eram mercadorias e as emoções eram fraquezas a serem exploradas. Ela parou na porta da sala de conferências, respirou fundo e a abriu. Ricardo estava sentado na ponta da mesa de mogno, ladeado por 2 advogados em ternos caros. Aos 38 anos, ele ainda era impressionantemente bonito, da maneira que o dinheiro pode preservar e aprimorar. Seu cabelo escuro estava perfeitamente rígido, seus olhos negros, calculistas. Ele vestia um terno risca de giz que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Quando viu Helena entrar, algo brilhou em seu rosto. Surpresa, talvez, ou decepção por ela parecer tão composta. Ele esperava que ela estivesse quebrada, diminuída pela separação. Em vez disso, Helena entrou de cabeça erguida, olhos escuros e focados. Ela usava maquiagem mínima, realçando sua beleza natural. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves pelas costas. Ela parecia mais saudável do que nos últimos meses de seu casamento, quando a crítica constante dele havia minado sua autoestima. Helena, ele disse com aquela familiar mistura de autoridade e carinho que a havia conquistado. Obrigado por ter vindo. Vamos fazer isso o mais rápido possível. Ela se sentou em frente a ele. Sua advogada, Patrícia Bittencourt, acenou para ela com um som reconfortante. Patrícia era uma advogada feroz, uma mulher na casa dos 50 que havia construído sua reputação defendendo mulheres em divórcios difíceis. Ela viu Helena no seu pior momento e a ajudou a se reerguer. A reunião começou com as formalidades habituais: bens, propriedades, contas bancárias. Ricardo tinha sido surpreendentemente generoso no acordo, talvez por culpa, talvez simplesmente para acelerar o processo para que pudesse se casar com Carla, a executiva de marketing de 26 anos
que havia substituído Helena em seu coração e em sua vida. As discussões prosseguiam, os termos legais preenchendo o ar como um ruído branco. Helena permaneceu em silêncio, as mãos abertas sobre a mesa. Ela havia acertado tudo com Patrícia semanas atrás. Ela não queria nada além do que era justo. A cobertura poderia ficar com Ricardo. A casa de veraneio em Angra dos Reis poderia ser vendida. Ela só precisava do suficiente para recomeçar, para construir uma vida em seus próprios termos. Enquanto Patrícia deslizava os documentos finais pela mesa, Ricardo se recostou na cadeira, examinando Helena com uma intensidade que a fez se arrepiar. "Você está diferente", ele disse de repente, interrompendo seu advogado no meio da frase. "Você está saindo com alguém?" A pergunta pairou no ar, carregada de insinuações. Helena manteve o olhar firme. "Isso não é mais problema seu, Ricardo." O maxilar dele se apertou, mas ela não disse mais nada. Patrícia puxou os papéis para mais perto. "Tudo o que falta é sua assinatura, Helena. Então isso estará finalizado." Helena estendeu a mão para a caneta, mas ao se inclinar, a blusa esmeralda mudou de posição. O tecido, que havia sido cuidadosamente drapeado, abriu-se um pouco. Por um momento, a curva do seu ventre ficou visível, inconfundível, inegável. Os olhos de Ricardo se arregalaram. A caneta que ele estava segurando caiu sobre a mesa. Seus advogados trocaram olhares confusos, incertos sobre o que havia causado a reação de seu cliente. Patrícia, que sabia a verdade, apenas observava com satisfação, silenciosa. "O quê?" Ricardo exclamou com a voz em choque. "O que é isso?" Helena se sentou mais reta na cadeira, deixando a blusa cair completamente. Não havia mais sentido em esconder. Sua mão se moveu protetoramente em direção ao seu abdômen, em direção à vida que crescia dentro dela, a vida que Ricardo havia dito que ela era incapaz de criar. "Estou grávida", ela disse simplesmente, sua voz firme. 6 meses. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Ele se levantou abruptamente, sua cadeira rangendo ruidosamente contra o chão. "Isso é impossível. Você não podia. Nós tentamos por anos. O médico disse que havia uma chance muito pequena." Helena o interrompeu. "Eles nunca disseram impossível. Você é quem decidiu que eu era defeituosa. Você é quem me chamou de estéril." As palavras o atingiram como golpes. Helena observou as lembranças passarem por suas feições, as brigas, as acusações. A noite em que ele finalmente disse as palavras que quebraram o casamento sem conserto. O jantar de janeiro. O flashback era nítido, vivo e doloroso. Havia sido um final de janeiro frio. A chuva caía lá fora das janelas de sua cobertura. Ricardo tinha acabado de chegar de um jantar com investidores, seu humor já azedo por algum negócio que não deu certo. Helena estava na sala pesquisando outro especialista em fertilidade, desesperada para lhe dar o que ele mais queria. Ele entrou, pegou uma bebida e olhou para ela com um desprezo tão frio que aqueceu seu sangue. "Estou cansado disso, Helena. Cansado dos exames, dos tratamentos, do desespero. Você é inútil para mim. Que tipo de esposa não consegue dar um filho ao marido?" Ela tentou chamá-lo de volta, explicar que eles poderiam continuar tentando, que havia outras opções, mas ele se virou. E ao se virar, seu rosto se contorceu de vergonha. "Eu mereço coisa melhor que isso, melhor que você. Carla nunca me faria passar por esse inferno." Essa foi a noite em que Helena percebeu que seu casamento havia acabado. Não por causa de problemas de fertilidade, mas porque o homem que ela amava nunca a amou de verdade.
Ela havia sido um acessório, uma guardiã, alguém para cumprir um papel até que alguém melhor chegasse. Comentem agora. Vocês acham que Ricardo se arrependeu naquele instante ou ele só se importava com o status de ter um filho? Deixem-nos saber o que vocês acham nos comentários. Agora, sentado naquela sala de conferências, Ricardo olhou para o corpo grávido dela, como se estivesse vendo um fantasma. De quem é? Sua voz saiu como um sussurro. Quem é o pai? Helena sentiu uma onda de angústia quente, justa. Seu, Ricardo, o filho é seu! A sala mergulhou em silêncio. Até os advogados pareciam prender a respiração. No rosto de Ricardo passaram várias emoções: choque, descrença, esperança, desespero. Ele cambaleou de volta para sua cadeira, agarrando a borda da mesa. Mas como? Quando? Nós ainda éramos casados quando isso aconteceu, Helena disse friamente. Faça as contas. Essa criança foi concebida antes de você se mudar, antes de começar a desfilar com Carla pela cidade como seu troféu. Ricardo passou as mãos pelo cabelo, desarrumando o seu penteado perfeito. Um filho, meu filho. Helena, isso muda tudo. Não podemos nos divorciar agora. Temos que tentar de novo, pelo bebê. Patrícia colocou a mão no braço de Helena, mas Helena balançou a cabeça. Ela sabia que esse momento chegaria. Ela havia se preparado para ele. Não, Ricardo, isso não muda nada. Você queria um divórcio porque eu não podia lhe dar um filho. Bem, eu estou lhe dando um, mas não estou dando a mim mesma. Não mais. Você não pode tirar meu filho de mim. Ricardo disse naquele tom perigoso que ela se lembrava muito bem. Eu não estou tirando nada de você, Helena respondeu. Você terá direitos de visita, acordos de apoio à criança, tudo legal e adequado, mas eu não serei sua esposa. Você destruiu essa possibilidade na noite em que me chamou de inútil. Ricardo olhou desesperadamente para seus advogados, como se eles pudessem consertar isso, fazer Helena ver a razão. Mas eles permaneceram em silêncio, entendendo que isso ia além de sua jurisdição. Isso era sobre corações, não contratos. Por favor, Ricardo disse, e Helena nunca o tinha ouvido implorar antes. Eu cometi um erro, eu fui cruel, eu estraguei tudo, mas podemos consertar isso. Pense no que é melhor para a criança. Uma criança precisa dos dois pais. Essa criança terá ambos os pais, Helena disse firmemente. Mas esses pais não serão casados. Eu passei 7 meses aprendendo a viver sem você, Ricardo. 7 meses descobrindo quem eu sou quando não estou tentando ser o que você queria que eu fosse. E eu gosto dessa versão de mim. Eu sou mais forte. Eu sou mais feliz. Eu sou livre. Ela pegou a caneta e, com a mão firme, assinou seu nome nos papéis do divórcio. A tinta pareceu brilhar à luz da tarde que entrava pelas janelas. Patrícia adicionou sua assinatura como testemunha e empurrou os documentos para o lado da mesa de Ricardo. Sua vez, Patrícia disse calmamente. Ricardo olhou para os papéis como se fossem uma sentença de morte. E quanto a Carla, o que devo dizer a ela? Isso é problema seu, não meu, Helena disse, levantando-se. Ela ajeitou a blusa, subitamente ansiosa para deixar aquele lugar, aquelas pessoas, aquela vida para trás. Você escolheu Carla quando decidiu que eu não era suficiente. Agora você tem que viver com essa escolha. Enquanto ela caminhava em direção à porta, Ricardo chamou uma última vez. Helena, espere, nós podemos consertar isso. Eu vou deixar a Carla. Nós vamos criar este bebê juntos. Eu vou ser diferente desta vez. Eu prometo. Helena parou na porta. Sua mão estava na maçaneta. Ela se virou para ele, para o homem que havia sido seu mundo inteiro,
e não sentiu nada além de pena. Você não vai deixar Carla, Ricardo. Ela é tudo o que você queria em uma esposa linda, ambiciosa, disposta a ser seu troféu. O único problema é que ela nunca lhe dará o que eu estou lhe dando agora, e isso deve estar te matando. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Ela saiu da sala de conferências, do prédio, daquela vida. Atrás dela, ouviu vozes alteradas, Ricardo discutindo com seus advogados, mas ela não olhou para trás. Seu futuro estava à sua frente agora, não atrás dela. O recomeço é em Curitiba. Lá fora, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. Helena colocou as 2 mãos sobre o ventre, sentindo os movimentos gentis de seu filho ou filha. Essa criança, esse milagre, havia lhe dado algo mais precioso que o amor de Ricardo. Havia lhe dado propósito, força e coragem para escolher a si mesma. Enquanto caminhava para o seu carro, seu celular vibrou. Uma mensagem de texto de Patrícia. Assinado: "Você está livre." Helena sorriu. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Livre. Depois de tantos anos tentando ser o suficiente para outra pessoa, ela estava finalmente livre para ser simplesmente ela mesma. E isso, ela percebeu, era o maior presente de todos. O apartamento que Helena alugou era muito diferente da cobertura que ela havia dividido com Ricardo. Ficava no 3º andar de um prédio modesto no tranquilo bairro do Batel, em Curitiba, onde as crianças brincavam no pátio e os vizinhos se conheciam pelo nome. O apartamento era pequeno, mas cheio de luz natural à tarde. Ela o havia decorado de forma simples, com cremes suaves e toques de azul e verde água, montando um cantinho aconchegante para o bebê que chegaria em apenas 2 meses. Helena pensou que se sentiria sozinha nesta nova vida, mas em vez disso, sentiu-se liberta. Seus dias seguiram um ritmo pacífico. Caminhadas matinais no Parque Barigui próximo, aulas de yoga pré-natal, leituras sobre maternidade. Ela começou a trabalhar remotamente como designer gráfica freelancer, algo que havia abandonado quando Ricardo insistiu que sua esposa não precisava trabalhar. Agora, criar a preenchia com um senso de propósito que ela havia esquecido que existia. Foi durante um de seus exames pré-natais de rotina que tudo mudou novamente. A clínica que ela havia escolhido era pequena e confortável. A recepcionista já a conhecia pelo nome. "Senhora Velasco", a enfermeira chamou, embora Helena tivesse solicitado que começassem a chamá-la de Senhora Souto, seu nome de solteira. "Dr. Torres haverá agora." Helena pegou sua pasta e seguiu a enfermeira pelo corredor. A porta da sala de exames se abriu e lá dentro, o Dr. Miguel Torres estava revisando gráficos em seu tablet. Ele olhou para cima quando ela entrou e seu rosto se iluminou com um sorriso caloroso. "Boa tarde, Helena. Como está você e o bebê hoje?" Miguel Torres não era o que Helena esperava quando o conheceu. Aos 35 anos, ele tinha uma calma que imediatamente deixava as pessoas à vontade. Ele era alto, com ombros largos. Seu cabelo escuro, ligeiramente encaracolado, muitas vezes caía sobre a testa. Seus olhos eram de um tom profundo de avelã, do tipo que realmente parecia vê-la, não apenas olhar. "Estamos bem", Helena disse, aproximando-se da mesa de exames. "O bebê tem estado muito ativo ultimamente. Acho que está treinando para as Olimpíadas." Miguel riu. O som era genuíno e caloroso. "Isso é um bom sinal. Bebês ativos são bebês saudáveis. Deixe-me ouvir e ver o que esse pequeno atleta está aprontando." Enquanto fazia o exame, Miguel conversou com ela sobre tudo e nada. Ele perguntou sobre sua semana, se ela estava dormindo bem, se precisava de alguma coisa.
Ao contrário dos médicos que a haviam tratado como uma máquina quebrada durante suas lutas de fertilidade, Miguel a tratava como uma pessoa completa. Ele celebrava cada marco, aliviava cada preocupação e nunca a fazia se sentir inadequada. Tudo parece perfeito, ele disse depois que o exame foi concluído. Sua pressão arterial está ótima, os batimentos cardíacos do bebê estão fortes. Você está fazendo um excelente trabalho cuidando de si mesma e deste pequeno. Helena sentiu as lágrimas nos olhos. Ela tinha ficado tão assustada durante os primeiros meses de sua gravidez, com medo de que algo desse errado, de que, de alguma forma, ela falharia nisso também. O encorajamento constante de Miguel tinha sido um salva-vidas. Obrigada, ela disse baixinho. Você tornou esta experiência muito menos assustadora. Miguel se levantou e se sentou em uma cadeira. Sua expressão era séria, mas gentil. Helena, posso te perguntar algo pessoal? Você não precisa responder se não quiser. Ela acenou com a cabeça. O nome no seu prontuário diz Velasco, mas você pediu para ser chamada de Souto, e notei que você sempre vem às consultas sozinha. Está tudo bem? Você está segura? A preocupação na voz dele tocou algo profundo no coração de Helena. Ela não havia contado a ninguém sobre Ricardo, sobre o divórcio, sobre nada daquilo. Mas algo sobre Miguel a fez querer ser honesta. Estou segura, ela garantiu. Eu acabei de me divorciar. O pai do bebê e eu não estamos mais juntos. Não era uma situação boa e eu precisava sair. Souto é meu nome de solteira. Estou recuperando. Miguel acenou lentamente, processando a informação. Sinto muito pelo que você passou, mas admiro sua força. É preciso coragem para recomeçar, especialmente quando você está prestes a se tornar mãe. Eles conversaram por mais alguns minutos e quando Helena saiu da clínica naquele dia, sentiu um calor leve e inesperado. Naquela noite, enquanto preparava o jantar em sua pequena cozinha, ela se pegou pensando nos olhos de Miguel. Sua voz suave, a maneira como ele perguntou se ela estava segura. Tinha passado tanto tempo desde que alguém se importou verdadeiramente com seu bem-estar. As semanas seguintes trouxeram uma complicação. Ricardo havia começado a ligar novamente, deixando mensagens de voz que oscilavam entre desculpas e exigências. Ele enviou flores para o apartamento dela, arranjos caros que ela prontamente deu para sua vizinha idosa. Ele apareceu em seu prédio 2 vezes, mas ela se recusou a deixá-lo subir, falando apenas pelo interfone para dizer a ele que a contatasse através de seus advogados. A situação escalou quando Carla se envolveu. Helena estava saindo de uma cafeteria uma tarde quando deu de cara com a noiva de Ricardo. Carla era tudo o que os tabloides descreviam: alta, loira, impecavelmente vestida com roupas de grife que gritavam dinheiro. Seus olhos azuis eram frios como gelo. Então você é a ex-esposa, Carla disse, sua voz escarnecendo. A que está tentando prender Ricardo com uma gravidez de última hora. Helena sentiu a raiva subir em seu peito, mas manteve a voz calma. Eu não estou tentando prender ninguém. Ricardo e eu estamos divorciados. O que ele faz com a vida dele agora não é da minha conta. Carla se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Helena. Você acha que ter o bebê dele te torna especial? Você acha que ele vai voltar para você? Ricardo me ama. Nós vamos nos casar no próximo mês e vamos ter a vida perfeita juntos. Você e seu pequeno erro não vão estragar isso. Helena poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter mencionado que Carla havia sido amante de Ricardo enquanto ele ainda era casado.
Poderia ter comentado que Ricardo havia lhe dito que Carla se recusava a ter filhos. Em vez disso, ela simplesmente sorriu. Eu espero que vocês dois sejam muito felizes juntos, ela disse sinceramente. Agora, se me dá licença, eu tenho um compromisso. Ela se afastou, deixando Carla resmungando atrás dela. O encontro deixou Helena abalada, e quando chegou à clínica para seu check-up, Miguel imediatamente notou que algo estava errado. O que aconteceu? Ele perguntou, guiando-a para se sentar em seu escritório em vez da sala de exames. Helena lhe contou tudo, sobre Ricardo, sobre a crueldade dele durante o casamento, sobre o divórcio, sobre a confrontação. As palavras saíram dela como água de um rio rompido. Miguel ouviu cada uma sem interromper. Quando ela terminou, houve silêncio por um momento. Então ele disse algo que a surpreendeu. Helena, eu sei que isso provavelmente é inapropriado. E você pode dizer não, é claro. Mas você gostaria de sair para jantar comigo algum dia? Não como seu médico, mas como alguém que realmente gostaria de te conhecer melhor fora deste consultório. Helena perdeu o fôlego por um instante. Ela não tinha pensado em namorar. Ela não tinha imaginado que alguém gostaria de estar com uma mulher grávida e recém-divorciada, com tanta bagagem. Mas, olhando para Miguel, para a esperança honesta em seus olhos, ela se pegou dizendo: sim, um novo fogo. O primeiro encontro deles foi em um pequeno e aconchegante restaurante italiano em uma rua tranquila. Miguel a buscou, abrindo a porta do carro para ela e certificando-se de que ela estava confortável. Sobre pratos de massa e taças de água, eles conversaram sobre tudo. Miguel lhe contou sobre seu trabalho, sobre por que se tornou médico, sobre a perda de sua mãe para o câncer enquanto estava na faculdade de medicina e como isso moldou sua abordagem à medicina. Eu percebi que a cura não é apenas tratar os sintomas, ele disse, enrolando sua massa no garfo. É tratar a pessoa, a mente, o corpo, o espírito. É por isso que amo obstetrícia. Eu posso ser parte de um dos momentos mais importantes na vida das pessoas. Helena lhe contou sobre sua paixão por arte e design, como ela havia desistido disso quando Ricardo disse que não era apropriado para uma esposa de seu status. Eu costumava pintar, ela admitiu. Não toco em um pincel há 5 anos. Por que não? Miguel perguntou simplesmente. Porque Ricardo disse que era uma perda de tempo, que eu deveria me concentrar em ser uma esposa adequada, ir aos eventos certos, conhecer as pessoas certas. Miguel se inclinou sobre a mesa e pegou a mão dela. O toque dele era quente e gentil. Helena, eu não sei tudo o que você passou no seu casamento, mas sei disso. Você deve fazer as coisas que te fazem feliz. Pintar, criar, viver a vida que você quer. Não a vida que outra pessoa decidiu que você deveria ter. Lágrimas escorreram dos olhos de Helena. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela antes. Ricardo sempre a fazia sentir que seus sonhos eram bobos, infantis, sem importância. Mas Miguel falou como se a felicidade dela realmente importasse. Eles tiveram mais encontros. Miguel a levou a uma loja de arte e insistiu em comprar-lhe um conjunto de tintas e telas. Eles visitaram o jardim botânico, caminhando lentamente pelos jardins, enquanto Helena desenhava as flores. Eles fizeram piqueniques no parque. Miguel sempre levava almofadas para que ela pudesse sentar-se confortavelmente. O romance entre eles cresceu da maneira mais natural. Miguel nunca pressionou, nunca exigiu. Ele deixou Helena ditar o ritmo, respeitando sua necessidade de se recuperar do passado antes que pudesse abrir seu coração para o futuro. Mas a atração era inegável.
A maneira como a mão dele pairava na parte inferior das costas dela quando a ajudava a sair do carro. A maneira como seu pulso acelerava quando ele sorria para ela. A eletricidade que disparava quando seus dedos se entrelaçavam. Uma noite, após um passeio ao pôr do sol à beira do rio, Miguel a levou para casa e a acompanhou até a porta de seu apartamento. O ar entre eles estava carregado de algo mais do que amizade. Helena se virou para lhe agradecer pela noite linda, mas as palavras morreram em seus lábios quando viu a maneira como ele a estava olhando. «Helena», ele disse suavemente, «eu posso te beijar». Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar. Miguel segurou o rosto dela lentamente entre as mãos e a beijou com uma ternura que a fez estremecer. Não era nada como beijar Ricardo, que sempre parecia uma performance. Aquele beijo era real, honesto, cheio de emoção. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. «Eu queria fazer isso por semanas», Miguel admitiu, encostando a testa na dela. «Eu também», Helena sussurrou. A família em crescimento. O relacionamento deles se intensificou após aquela noite. Miguel se tornou uma presença constante em sua vida, mas nunca intrusiva. Ele respeitava o espaço dela, sua independência, sua necessidade de provar a si mesma que podia fazer isso sozinha, mas ele estava sempre lá quando ela precisava dele, pronto com apoio, conforto ou apenas sua presença. Ele também se apaixonou pelo filho dela. Ele conversava com sua barriga durante seus momentos a sós, contando histórias de bebê, fazendo promessas sobre as aventuras que eles teriam juntos. Ver aquele homem forte e bem-sucedido ser tão gentil com seu filho que estava por vir quebrou todas as últimas defesas que Helena havia construído em torno de seu coração. Mas a felicidade deles foi interrompida pelo último lance de Ricardo. 2 semanas antes do parto de Helena, ela recebeu notificações legais. Ricardo estava pedindo a custódia total e solicitando que o bebê tivesse o sobrenome Velasco. Ele alegou que o novo relacionamento dela demonstrava que ela não estava focada no bem-estar do bebê e que ela estava tentando substituí-lo por outro homem. Helena ficou devastada. Ela havia se esforçado tanto para manter as coisas civilizadas, para garantir que Ricardo pudesse fazer parte da vida de seu filho, mas ele não podia ser apenas um pai. Ele tinha que controlar, dominar, vencer. Miguel a encontrou chorando em sua poltrona, as cartas legais espalhadas ao seu redor. Ele se sentou ao lado dela, abraçando-a. «Nós vamos lutar por isso», ele disse firmemente. «Você já é uma mãe incrível. Nenhum juiz vai tirar este bebê de você». «Mas e se eles tirarem?» Helena disse. «E se Ricardo usar seu dinheiro e influência para tirar meu filho?» «Isso não vai acontecer», Miguel prometeu. «E Helena, há algo que eu preciso dizer, algo em que tenho pensado há muito tempo». Ele a afastou um pouco para que pudesse olhá-la nos olhos. «Eu te amo e eu amo este bebê. Eu sei que não estamos juntos há muito tempo, mas algumas coisas você simplesmente sabe que estão certas. Quando você estiver pronta, quando você sentir o mesmo, eu quero construir uma vida com você. Eu quero estar lá para cada troca de fralda, cada primeira palavra, cada passo. Eu quero ser o pai que este bebê merece e o parceiro que você merece». As lágrimas de Helena mudaram de tristeza para alegria. «Eu te amo também», ela disse. «Eu não achei que poderia encontrar o amor novamente depois de Ricardo, mas você me mostrou como o amor realmente se parece». Eles se abraçaram enquanto o sol se punha fora da janela. 2 pessoas que se encontraram exatamente no momento certo. E naquele abraço, Helena sentiu algo que não sentia há muito tempo.
anos. Esperança para o futuro. O que você faria? Se você estivesse no lugar de Helena, você daria o sobrenome de Ricardo ou lutaria pela liberdade total? O pai de verdade agora está nos comentários. 2 semanas depois, Helena entrou em trabalho de parto no meio de uma tempestade. Miguel estava com ela há alguns dias, dormindo em seu sofá, apesar de seus protestos de que ele tinha seu próprio lugar para ir. Quando as contrações dela começaram às 2 da manhã, ele estava lá imediatamente, calmo e focado, guiando-a através de exercícios de respiração enquanto pegava sua mala de hospital. Para Helena, a viagem até a maternidade foi surreal. O trovão rachava o céu enquanto a chuva atingia o para-brisa. Mas dentro do carro, Miguel segurou sua mão e a guiou através de cada contração. Sua voz era firme e reconfortante. Você está se saindo maravilhosamente, ele continuava dizendo. Apenas respire, eu estou aqui com você. O parto foi longo e difícil. Helena trabalhou por 14 horas, cansada e assustada, mas Miguel nunca deixou seu lado. Ele limpou sua cabeça com panos frios, segurou sua mão através das contrações, sussurrou encorajamento quando ela sentiu que havia desistido. As enfermeiras continuavam comentando sobre o marido maravilhoso que ele era. Um comentário que nem Helena nem Miguel corrigiram. Finalmente, às 4h37 da tarde, Oliver Jaime Souto nasceu. Ele pesava 3.000 gramas. Tinha uma cabeça cheia de cabelo escuro e um choro alto que anunciava sua chegada a todo o hospital. Quando a enfermeira o colocou no peito de Helena, ela olhou para seu filho e sentiu uma ternura tão avassaladora que quase parou seu coração. Olá, Oliver, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu sou sua mamãe. Eu esperei tanto tempo para te conhecer. Miguel se inclinou sobre a cama, os olhos marejados de lágrimas. Ele é perfeito, Helena. Absolutamente perfeito. Os dias seguintes foram uma mistura de horários de alimentação, trocas de fraldas e noites sem dormir. Miguel ficou no hospital, dormindo na cadeira desconfortável ao lado de sua cama, recusando-se a sair. Ele aprendeu a trocar fraldas, a enrolar Oliver no perfeito wrap de burrito, a reconhecer os diferentes tipos de choro. Quando as enfermeiras estavam ensinando Helena a amamentar, Miguel saía para lhe dar privacidade, mas estava sempre logo atrás da porta, se ela precisasse de alguma coisa. Ricardo apareceu no segundo dia. Helena estava amamentando Oliver quando a porta se abriu e seu ex-marido entrou carregando um enorme urso de pelúcia e um buquê de rosas. Ele parou abruptamente quando viu Miguel sentado na cadeira ao lado da cama, parecendo completamente à vontade. O que ele está fazendo aqui? Ricardo exigiu. Sua voz era cortante. Miguel está aqui porque eu o quero aqui. Helena disse calmamente, ajustando a pega de Oliver. Se você quer conhecer seu filho, você pode, mas não entrará neste quarto com essa atitude. O rosto de Ricardo se contorceu, mas ele colocou o urso e as flores. Ele se aproximou da cama lentamente, os olhos fixos no embrulho nos braços de Helena. Quando ele chegou perto o suficiente para ver o rosto de Oliver, algo se quebrou em sua expressão. Ele se parece com você, Ricardo disse baixinho, quase reverentemente. Ele tem seu nariz. Você gostaria de segurá-lo? Helena ofereceu, surpreendendo a si mesma com sua generosidade. Apesar de tudo, aquele ainda era o pai de Oliver. Ricardo pegou seu filho nos braços, segurando-o como se fosse quebrar. Por vários minutos, ninguém falou. Ricardo olhou para Oliver com uma expressão que Helena nunca tinha visto antes. Pura, amor não reservado. Ela sentiu uma pontada de tristeza
pelo que poderia ter sido se ele pudesse ter demonstrado esse amor antes. Eu sinto muito, Ricardo disse de repente, sua voz falhando. Eu sinto muito, Helena, por tudo o que eu disse, tudo o que eu fiz. Você estava certa. Eu fui cruel e egoísta e você não merecia nada disso. Helena acenou com a cabeça, aceitando o pedido de desculpas, mas não o absolvendo. Nós não podemos mudar o passado, Ricardo, mas podemos fazer o melhor para Oliver. Ele merece conhecer o pai dele. Você vai se casar com ele? Ricardo perguntou, olhando para Miguel. Isso não é problema seu, Miguel disse educadamente, mas firmemente. O que importa é que Oliver será criado em um lar cheio de amor e respeito. Ricardo olhou entre os dois e, pela primeira vez, parecia aceitar a derrota. Você está certo? Ele entregou Oliver de volta a Helena. Eu vou desistir da questão do sobrenome. Nós podemos elaborar um cronograma de visitas razoável. Eu só quero fazer parte da vida dele. Isso é tudo o que eu sempre quis, Helena disse. Foi o final mais gentil possível. Depois que Ricardo saiu, Helena se sentiu mais leve. Miguel se sentou de volta em sua cadeira e pegou a mão dela. Você foi incrível, ele disse. A maneira como você lidou com isso, dando a ele a chance de segurar Oliver, mesmo depois de tudo. Isso exige verdadeira força. Ele é o pai de Oliver, Helena disse, e Oliver merece ter um relacionamento com ele, se Ricardo puder ser o pai que ele precisa ser. Os 2 meses seguintes se passaram em um borrão lindo. Helena se ajustou à maternidade com todos os seus desafios e recompensas. Oliver era um bom bebê, alerta e curioso, com um sorriso que podia iluminar uma sala. Miguel estava lá para tudo. As entregas de comida às 2 da manhã, quando Helena estava muito cansada para ir, as consultas com o pediatra, a primeira risada. A primeira vez que Oliver agarrou seu dedo e segurou. Ricardo cumpriu sua palavra sobre desistir da questão do sobrenome e eles elaboraram um cronograma de visitas que funcionava para todos. A cada 2 fins de semana, Ricardo ia ao apartamento de Helena para passar um tempo com Oliver. Ele nunca trouxe Carla e nunca ficou mais tempo do que o combinado. Lentamente, timidamente, um relacionamento cordial de coparentalidade se desenvolveu. Foi durante uma dessas visitas que Ricardo finalmente levantou a questão que estava no ar há meses. Você está feliz, Helena? Ela olhou para cima de onde estava preparando a mamadeira de Oliver e sorriu. Sim, Ricardo, eu realmente estou. Ele acenou com a cabeça, balançando Oliver gentilmente em seus braços. Bom, isso é bom. Ele fez uma pausa, então continuou. Eu terminei com Carla. Mês passado, ela me deu um ultimato. Ou ela, ou as visitas com Oliver. Ela disse que não se inscreveu para ser babá do bebê de outra pessoa. Ele riu amargamente. É engraçado como você descobre quem as pessoas realmente são quando o caminho fica difícil. Eu sinto muito, Helena disse, e ela realmente sentia. Não fique. Você tentou me dizer como ela realmente era, mas eu era muito orgulhoso para ouvir. Este garotinho, ele olhou para Oliver. Ele me ensinou o que realmente importa. Não dinheiro, ou status, ou ter a esposa troféu perfeita. Apenas amor. Simples. Amor descomplicado. Depois que Ricardo saiu naquele dia, Miguel veio jantar. Ele havia se tornado uma presença permanente em suas vidas, e Helena não conseguia imaginar seus dias sem ele. Enquanto ela cozinhava, ele brincava com Oliver em um tummy time no tapete da sala, fazendo sons bobos que faziam o bebê rir incontrolavelmente. Olhando para os dois juntos, Helena sentiu seu coração inchar. Aquela era sua família. Não a que ela havia planejado, não a que ela esperava, mas a que lhe havia sido dada.
e era perfeita. Naquela noite, depois que Oliver foi dormir em seu berço, Miguel e Helena se sentaram juntos no sofá. Ele tinha ficado quieto durante o jantar, pensativo de uma forma que a deixou curiosa. "Eu tenho algo para você", ele finalmente disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Helena ofegou. Miguel abriu a caixa para revelar um anel de diamante simples e elegante. "Eu sei que não estamos juntos há muito tempo pelos padrões tradicionais", ele disse, "mas eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Helena, você é a mulher mais forte e incrível que eu já conheci. E Oliver, ele é o filho do meu coração, mesmo que não seja o filho do meu sangue. Eu quero passar o resto da minha vida amando vocês dois, te apoiando, sendo seu parceiro em todos os sentidos. Você quer se casar comigo?" Lágrimas escorreram pelo rosto de Helena enquanto ela acenava com a cabeça. "Sim", ela sussurrou. "Sim, Miguel, eu quero casar com você." Ele deslizou o anel em seu dedo e a beijou profundamente, segurando-a perto. Quando finalmente se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Eles se casaram 3 meses depois, em uma pequena cerimônia no Jardim Botânico, onde compartilharam seu primeiro beijo como um casal. Helena usava um vestido simples de off-white que flutuava ao seu redor como água. Oliver, agora com 5 meses de idade, vestia um pequeno terno e foi segurado pela irmã de Miguel durante a cerimônia. Miguel adotou oficialmente Oliver quando o menino tinha 2 anos. A cerimônia no tribunal foi pequena e simples, mas quando o juiz declarou que Miguel Torres era agora o pai legal de Oliver, não havia um olho seco na sala. Ricardo havia aceitado a adoção, reconhecendo que Miguel era o pai que Oliver chamava no meio da noite, aquele que o ensinaria a andar de bicicleta, aquele que estaria lá para cada momento importante. 3 anos após o casamento, Helena deu à luz gêmeos, uma menina que eles chamaram de Sofia e um menino que chamaram de Benjamin. Oliver estava animado para ser o irmão mais velho, e a casa estava cheia do caos e da alegria de 3 crianças pequenas. Uma noite, quando os gêmeos tinham 6 meses de idade e estavam finalmente dormindo, Helena se pegou parada na porta do quarto de Oliver. Ele tinha 4 anos agora. Ele ainda se parecia muito com Ricardo, mas com seu espírito gentil. Miguel se levantou atrás dela, envolvendo os braços em suas costas. "O que você está pensando?" ele perguntou calmamente. "Em quão grata eu sou", ela disse olhando para ele. "Por você, por nossos filhos, por esta vida. Houve um momento em que pensei que nunca mais seria feliz. E agora eu não consigo imaginar ser nada além de feliz." Ela se virou em seus braços para olhá-lo. "Você me salvou, Miguel." Ele se inclinou para beijar sua testa, sorrindo. "Não, Helena, você salvou a si mesma. Eu fui apenas o privilegiado por estar lá para assistir." Eles ficaram ali na porta de sua casa, cercados pelas evidências da vida que haviam construído juntos. Essa era a felicidade dela. Não a que ela sonhou como uma jovem caminhando pela porta para Ricardo Velasco. Era melhor, porque este final havia sido conquistado através do desespero e da cura, através da coragem e do crescimento, através de aprender que, às vezes, as melhores histórias de amor começam quando você finalmente aprende a amar a si mesmo. Enquanto o sol se punha em seu jardim, pintando o céu de ouro e vermelho, Helena se sentou à sua mesa e sorriu. Ela havia entrado naquele escritório de advogados 7 meses grávida, pronta para terminar um capítulo de sua vida. Ela havia surpreendido seu ex-marido com a verdade que ele havia se recusado a ver,
E ao fazer isso, ela se libertou para escrever uma nova história. Uma história em que ela não era um troféu, nem uma decepção, mas uma mulher que conhecia seu valor, uma mãe que amava ferozmente, uma esposa que era adorada, um ser humano que havia sobrevivido ao pior e emergido mais forte do outro lado. Isso, Helena pensou enquanto Miguel se levantava atrás dela e a envolvia em seus braços. Era o melhor tipo de final feliz que ela poderia ter. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir. Compartilhe esta história com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para não perder mais histórias significativas. M.